Boa noite, meus amigos. Estamos ao vivo para mais um Resenhas 27 de setembro. Nosso âncora Rodolfo Pamplona, a palavra é sua, meu amigo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu estou aqui ao vivo, mas estou tentando entrar também no canal do YouTube e não estou vendo aqui, mas eu imagino que vocês estejam me vendo. Se não tiver, não tem problema. Eu falo de novo quantas vezes for necessário, enquanto Lu e Danilo vão tentar fazer aqui e manter tudo ao vivo. Que hoje nós temos muitos convidados especiais e o convidado maior especial que não vai falar, porque Danilo vai sumir daqui a pouco a imagem dele, porque ele está hoje de babá como marido e pai participativo, ele está tomando conta do Léo, e aí ele vai ficar hoje só nos bastidores, então só no final eu vou pedir para ele botar o Léo na foto com todo mundo. Mas Dan, fique absolutamente tranquilo e espero que tenha sendo transmitido aí ao vivo, porque não sei se deu algum pau no meu notebook aqui, mas eu não estou vendo aqui ao vivo. Mas a partir do pressuposto que esteja, quero dizer boa noite a todos, boa noite a todas. Hoje temos aqui na bancada eu, Danilo, Gersinho e Luciano também. Hoje a bancada é de 4 novamente, como dizia o baiano, lá ele. Estamos aqui. E neste ponto vamos ter 3 convidados especialíssimos, né? Vamos ter aqui também nossa querida Tatiane Menezes, que é procuradora do trabalho no Mato Grosso, ela é natural de Sergipe, foi minha aluna, estou ficando velho mesmo e tenho vários colegas talentosos. Tem outro aqui também que é sensacional, meu amigo, há mais de 20 anos, mais tempo que ele pode confessar, quando eu nem tinha barba branca, é o nosso amigo Otávio Calvé, né? Grande magistrado, grande professor, hoje também atuante também no movimento associativo, uma figura raríssima. Eu tive a honra, o prazer, o privilégio de ser na banca do doutorado dele, um grande professor, para mim, um dos grandes professores de direito do trabalho do Brasil. E vamos ter como terceiro convidado hoje também, Júlio Rocha, que é meu diretor na Faculdade de Direito da UFBA, foi meu contemporâneo, né? Eu fui calouro dele lá na graduação em Direito da UFBA e que também eu tive a honra de ser, na verdade, Júlio foi a primeira banca de doutorado que eu participei na vida, né, com Maria Avaliador Estero, lá na PUC de São Paulo, em Direito Ambiental, uma grande figura. Meus amigos, boa noite a todos e a todas. Eu vou passar a palavra para a Lu e depois já passar para Gersinho e depois para cada um dos meus convidados falar um pouco também dos temas. O tema hoje, especificamente, são as ações afirmativas no mundo do trabalho, mas, na verdade, o grande lance é o seguinte: é para resenhar. Então a gente vai bater papo, vai conversar. Parou. Parou para abrir para mim aqui. Gente, 27 de setembro, aqui na Bahia, dia de São Cosme e Damião. Eu acho que em todo o Brasil se comemora esse dia tão especial. Essa semana que foi uma semana cheia de movimento, uma semana em que houve declarações do presidente da República lá na abertura da Conferência da ONU, muito debate sobre esse assunto. Houve também a formação de uma tese muito louca, que é a tese do racismo reverso. A gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso e de esclarecer uma série de situações que a semana nos trouxe. E aí, Gersinho, fala você agora. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite aos nossos convidados. Eu, na pessoa do professor Júlio, saúdo a todos. Professor Júlio é uma referência para mim, ao lado do professor Leandro Reinaldo. Se hoje eu estou aqui discutindo, tendo todo esse embasamento, 2 pessoas são responsáveis por isso, o professor Júlio e o professor Leandro Reinaldo. Minha gratidão eterna. Boa noite a Pamplona, boa noite a Dan, boa noite a Lu. E a noite vai ser movimentada, realmente vai ser com um debate plural. Vamos trazer as opiniões dos nossos convidados acerca desse tema tão polêmico, ação afirmativa no mundo do trabalho. Hoje, em pleno 2020, a gente está falando sobre racismo reverso. Aquela ideia, falar sobre racismo reverso seria acreditar que uma formiga seria capaz de causar um dano, de agir com poder sobre um elefante. Ou seja, não existe. É uma concepção realmente distorcida da realidade e que refere cada vez mais o racismo estrutural institucional que a gente vive. Foi uma semana polêmica também, com uma declaração muito infeliz, que inclusive está sendo objeto de investigação, vai ser do ministro da Educação, que diz que gays vêm de famílias desajustadas e que tem acesso à internet não é responsabilidade do MEC. Num país que
mata muito LGBT, QI+. Em 2019, o crime de homoestrofobia foi considerado racismo pelo STF. A média de vida de um transexual no Brasil é 35 anos. É uma declaração que realmente é censurável. E também nós percebemos que o Brasil continua vivendo hoje uma situação tão de desigualdade social. Considerar que o MEC não tem responsabilidade em possibilitar que aquele sujeito excluído tenha acesso a uma educação de qualidade é uma declaração também que merece ser censurável. A noite só está começando. Passo a bola para vocês e vamos bater essa resenha. E já vamos passar a palavra para a Tati. Em primeiro lugar, Tati, dê suas considerações iniciais sobre o que você gostaria de resenhar. Fala aí, a palavra é sua. Vamos para a Tati, Otávio e Júlio, que já está no ar conosco. Olá, boa noite a todos. Eu gostaria de saudar meus colegas hoje aqui de bancada, professor Rodolfo, professor Otávio Calvei, com quem eu aprendi muita coisa, inclusive, não só na época do concurso, mas desde a faculdade também. Danilo Gaspar, muito obrigada pelo convite. Professor Luciano Martinez, Gerson, prazer conhecer você. E o professor Júlio Rocha, né, que também estou tendo a oportunidade agora de estar junto aqui. Bom, eu acho que eu vou encampar o que Gerson começou a falar sobre a questão do racismo reverso, né? Eu vi um vídeo agora, acabei até postando no grupo, um print dele, onde só esqueci o nome do Amer Rahman. Eu não conhecia, eu vi um vídeo dele essa semana, no qual ele fala o seguinte, que o racismo reverso para ele até existiria, se existisse uma máquina do tempo, né, onde os europeus fossem colonizados pelos africanos, pelos orientais, pelos povos indígenas da América do Sul, e tudo que ocorreu, exatamente, essa imagem aí é do vídeo, e tudo aquilo que os europeus fizeram com os africanos, com povos indígenas e com os orientais fosse feito com os europeus, né? Ou seja, isso sim, o racismo reverso só existiria se existisse uma máquina do tempo, né? Como a gente ainda não fabricou essa máquina do tempo, a gente não pode falar na existência do racismo reverso. Trazendo um pouco à tona a questão da Magazine Luiza, né, que foi um ponto importante, eu vi o programa do último domingo e eu vi que vocês já entraram um pouco no tema, mas eu acho só importante mencionar primeiro que o que a empresa fez, apesar de não ter sido impulsionada necessariamente pelo poder público, mas o que a empresa fez, ela foi reparar um erro histórico, né, que é o que todas as empresas no Brasil deveriam fazer, que é a aplicação apenas e tão somente do Estatuto da Igualdade Racial. O artigo 39 está lá para deixar a gente, digamos assim, legitimar juridicamente o que a empresa fez, né, e não falar em legalidade, como vinham algumas pessoas comentando, outras inclusive dizendo que houve racismo. Não é racismo, isso se trata de uma discriminação positiva. Então, esse é o tema mais ou menos que eu quero trazer aqui. Eu vou passar a palavra para meus colegas de bancada. Obrigado. E já passa a palavra para Calvei. Calvei, a bola é sua. E aí, pessoal, boa noite a todos. Meus amigos Rodolfo, Danilo, Luciano, Gersinho, que eu estou conhecendo hoje. Tati foi minha aluna, fiquei super feliz de encontrar aqui. E professor Júlio, prazer também conhecê-lo. Essa questão da semana aí nos tragou a todos, né? Eu fui tragado também como presidente de associação, né? Porque a polêmica toda começou com um comentário no Twitter de uma associada da ABMT, da Associação Brasileira de Magistrados do Trabalho. E aí a repercussão foi, assim, acho que internacional, né? O negócio tomou um vulto, né? E eu acabei tendo que entrar nesse cenário do debate, não especificamente sobre o mérito, né? Porque eu acredito que uma associação de classes de magistrados ela não tem que antecipar mérito de temas que depois os magistrados possam vir a julgar. Eu acho que uma associação de classe ela existe para a defesa de interesses dos magistrados, interesses da categoria, e não para manifestar opiniões políticas ou ideológicas, enfim. Até porque, para fazer isso, teria que tirar um grande consenso em assembleia, o que ninguém nunca fez, né? Conseguir consenso de mais de 3 mil juízes vai ser uma coisa um pouco difícil. A gente vai levar mais de 10, 15 anos até pacificar essa história. Então, assim,
Eu queria primeiro começar pontuando isso, porque eu acabei aparecendo também na mídia, acabei aparecendo em jornal de grande circulação, não falando sobre o mérito propriamente dito, mas defendendo a associada no que diz respeito ao direito dela expressar a sua opinião. Então, assim, eu acho que a gente tem que trazer também para o debate não só a questão específica, né, se esse sistema que foi feito ele é lícito, não é lícito, se ele exagerou, se a proporcionalidade não foi observada ao reservar 100% das cotas. Eu acho que esse é um debate muito interessante, mas a gente também não pode esquecer a liberdade de expressão, porque a colega simplesmente fez um comentário de que, para ela, não era possível reservar 100% das cotas. Para ela, seria uma prática equivocada, ponto. Né? E ela foi praticamente chamada de, sei lá, assim, senhora do engenho, escravocrata, foi um negócio assim, uma mensagem de ódio por todo lado. Eu acho que isso tem que ser debatido também. Né? A gente, na defesa de uma pauta que para mim é correta, né? Eu já adianto meu posicionamento, eu sou a favor do sistema de cotas com proporcionalidade adequada, mas me assusta muito também a gente ter um discurso de ódio a quem emite uma opinião. Né? E isso eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, né, para acabar não revertendo e avançando num ponto e, ao mesmo tempo, retrocedendo em outro. Eu acho que a sociedade tem que debater isso e vamos jogar aí nessa resenha de hoje para a gente falar um pouquinho disso também. Beleza, meu velho. E aí eu já passo a palavra para o nosso amado Júlio Rocha, nosso diretor, grande figura, grande ser humano, grande professor. Júlio, a bola é sua. Primeiro, boa noite a todas e todos. Eu queria saudar Rodolfo, Danilo, Gerson, Luciano, meus debatedores aqui, a debatedora que está conosco. Dizer que eu tenho estado um pouco distante das discussões do mundo do trabalho, apesar de minha tese de doutorado, Direito Ambiental do Trabalho, é uma tese importante até hoje. Se a gente for discutir a questão do Supremo, a responsabilidade objetiva em sede dos danos ao ambiente de trabalho foi algo que eu defendi há 20 anos atrás, e o Rodolfo estava na minha banca. Trabalhei no mestrado também, com doenças ocupacionais do polo petroquímico de Camaçari. Então, o tema do ambiente sempre foi um tema muito importante para mim. Mas que pontos eu posso fazer diante das falas que me antecederam? Primeiro, que a gente vive um dilema. Como é que a gente pensa a sociedade do trabalho, o mundo do trabalho, tendo uma situação histórica que nós precisamos avançar e precisamos compreender, que foi o modelo escravista. Ele determinou até 1888, até 13 de maio de 1888, tratar pessoas como coisas e, ao mesmo tempo, a ruptura desse modelo para o que a gente vê hoje, discute hoje, nós precisamos avaliar do ponto de vista do Brasil. Porque nós vivemos numa sociedade onde existe discriminação racial, onde nós temos uma discussão importante a avançar, que é a discussão da democracia racial ainda não efetivada, ou seja, e ao mesmo tempo o IPEA tem trabalhado isso, a OIT tem trabalhado as diferenças e, na verdade, as distinções no campo do ambiente de trabalho. Se a gente for comparar salários de mulheres negras e mulheres brancas, de homens negros e homens brancos, nós temos uma variação que nós precisamos entender melhor que mundo do trabalho é esse. E eu acho que essa semana também é uma semana de refletir. Eu sou alguém do meio ambiente hoje, eu tenho trabalhado muito a questão ambiental, mas nós não podemos dissociar que as queimadas do Pantanal, as queimadas da Amazônia, as queimadas do Cerrado, elas não só queimam mata, nem queimam biodiversidade, elas atingem pessoas, comunidades, inclusive comunidades pantaneiras, povos indígenas, geraizeiros, e que são pessoas que precisam ser protegidas. Então, eu quero indicar nesse momento que tudo tem a ver com tudo. A questão ambiental tem a ver com a questão do ambiente de trabalho, tem a ver com a sociedade ainda que se mantém com práticas preconceituosas na perspectiva de gênero, de raça. A discussão importante, inclusive, essa semana foi uma semana de discutir as pessoas com deficiência, o capacitismo, a discriminação contra pessoas com alguma deficiência. Então, falar de ações afirmativas é também falar da lei, e Luciano Martinez é um grande especialista, a lei 8.213/91 estabelece políticas afirmativas para as pessoas com deficiência. Vamos para o debate e para a resenha. Vamos resenhar, e nesse ponto, a gente tem vários assuntos, portanto, para discutir. Temos a questão
das ações afirmativas no mundo do trabalho, especificamente das questões das etnias. Temos a discussão sobre o aspecto ambiental, temos a manifestação aí do ministro da Educação sobre o aspecto do público LGBTQ+. Então, tem muito assunto ainda para debater. Então, eu vou passar a bola aqui primeiro para a Lu fazer uma provocaçãozinha, conversar um pouco sobre esse tema, e aí a gente vai debatendo e cada um pede a palavra, a gente faz umas rodadas. Hoje, Danilo está aí nesse dublê de apresentador e de babá, e aí a gente sabe que eu vou passar a palavra para ele só quando ele pedir mesmo, porque a priori para a gente organizar melhor a nossa conversa. Lu, a bola é sua. Ô, Rodolfo, meus colegas, Calvê, Gercinho, Tatiane, Júlio, meu diretor, Rodolfo, meu irmão, Danilo, também irmão, que está hoje numa divisão de atividade. Eu queria dizer que essa temática relacionada ao racismo reverso, ela é até bem engraçada, né? Diria até um pouco divertida, sob o ponto de vista da tentativa de inversão, né? É realmente muito difícil disso acontecer em um país onde manifestamente a construção da cultura foi feita com base no escravismo. E essas ações afirmativas, e as cotas representam uma das muitas ações afirmativas, nada mais é do que uma tentativa de compensar esse passado histórico tão tenebroso que a gente viveu. Isso é muito evidente, precisa ser lembrado. Eu agora estava dando uma lida em algumas passagens sobre a imprensa nacional. A Biblioteca Nacional tem muitas coisas, e se você der uma olhada, por exemplo, nos jornais, Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, e você passar os olhos sobre os classificados do final do século XIX, perto do começo do século XX, o século que a gente viveu, né, de uma certa forma ainda que mais para o final, mas final do século XIX, vocês vão ver diversos classificados que têm coisas do tipo. Vou ler aqui, escrito no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, disponível na Biblioteca Nacional. Vende-se uma linda e vistosa negrinha de 14 anos, sem moléstias de qualidade alguma, 3 de janeiro de 1870. Vende-se um lindo moleque de 14 anos, copeiro e muito sadio, 4 de janeiro de 1870. Aluga-se um moleque de 11 anos. Vendem-se 2 negrinhas de 14 e 15 anos. Aluga-se uma pardinha de 15 anos para portas adentro, não sei bem o que seria isso, e uma negrinha de 9 anos, muito esperta, para andar com crianças. Bom, vende-se um lindo moleque de 10 anos, muito vivo e inteligente, vende-se uma bonita criolinha de 8 anos de idade, própria para presente. Imagine. Então, nós temos um resgate histórico a realizar, sim, porque essas referências que foram encontradas em jornais, coisa real, elas reproduziram durante todo o século XX uma série de discriminações que naturalmente acompanharam a nossa cultura. Nós não podemos agir de forma diferente. Como bem dito aí por Tatiane, fazendo referência a ele é um humorista, né? Ele faz um certo humor, mas de qualidade. Nós não temos como inverter a história. Já que não temos como inverter a história, a gente não tem como fazer com que as coisas aconteçam de modo diferente. E assim sendo, nós precisamos compensar os fatos históricos, mesmo que deles nós não tenhamos participado. Isso tudo é fruto de cultura. E por isso as ações afirmativas são indispensáveis. Rodolfo, meus colegas, passo a bola para quem quiser falar. Eu acho que vamos seguir a linha tá fazendo essa construção, cada um objetivamente traz alguma reflexão sobre isso. Acho que é muito importante a gente fazer, mas para a gente poder também resenhar sobre as outras coisas. Acho que a presença de Júlio é muito interessante também para falar sobre a questão ambiental. A gente pode trabalhar também nesse ponto com o Gercinho também, essa questão da declaração do ministro da Educação. Acho que há muitas questões interessantes para a gente poder debater. Então, Gercinho, fala a bola rapidinho sobre esse aqui e já passa a bola para a Tati. Sobre a questão ambiental, só fechando, Rodolfo. Fala aqui, fala, Lu.
existe um espaço bem interessante para Júlio fazer referência sobre a fala do presidente da República na reunião da ONU, porque, afinal de contas, ele acabou culpando o desmatamento e atribuindo a responsabilidade por conta dos incidentes ambientais que têm nos tirado a credibilidade internacional aos caboclos e aos indígenas. E aí, Júlio, é por aí mesmo? Rapaz, se a queimada fosse associada a indígenas e caboclos, a gente teria um outro país, que não é esse que nós temos. Na verdade, nós temos um modelo... satélite. Nós temos um modelo de agronegócio, de pecuária extensiva na Amazônia, que pressiona o bioma. Na verdade, eu conheço a Amazônia. Nós temos uma pressão forte econômica e neste governo, particularmente, nós tivemos um aumento muito grande do desmonte da estrutura estatal ambiental e, consequentemente, diminuição das fiscalizações. E isso é um elemento muito grave. O outro que eu sugiro aí, só para o debate, as leituras de Abdias Nascimento, quilombismo, genocídio negro brasileiro, onde Abdias vai falar do mito da democracia racial no Brasil, vem falar da exclusão e do apagamento da memória do que foi, porque se a gente for observar, 1888 foi ontem do ponto de vista histórico. E, ao mesmo tempo, quase 2 milhões de pessoas foram jogadas no dia 14 de maio no mercado informal, sem cidadania, sem documentação, e, ao mesmo tempo, 2 anos depois, para finalizar rapidamente minha participação, para a gente ouvir outras questões que vão por aí, em 1890, o Código Criminal da República indicava a capoeiragem e a vadiagem como tipos penais, ou seja, para quem e para quê. Eu sugiro, Lazo Macumbi, escutem o 14 de maio como música para a gente pensar o nosso presente e o nosso futuro. Vamos lá, para a resenha. Para a resenha, passo então. Eu passo a bola para a Tati e depois para a Calvê. Eu quero pontuar uma coisa muito importante, né? A parte das falas aí do Luciano e do professor Júlio. Que a gente no Brasil, em vez de estarmos debatendo exatamente o que estamos debatendo agora, que é por que existe a discriminação e por que precisamos de políticas de ação afirmativa no Brasil, a gente está discutindo se isso é lícito ou não, né? Então, assim, era para nós estarmos bem mais avançados e fazendo o que tem sido feito, por exemplo, em outros países, né? Aplicando a teoria do impacto desproporcional, por exemplo, que trata do seguinte: ela fala que o princípio da igualdade ele deve ser aplicado nas relações de trabalho, mas que a aplicação do princípio da igualdade ela não pode levar à desigualdade, né? E o lead case, digamos assim, desse caso aconteceu nos Estados Unidos. Uma empresa ela fazia a promoção dos seus funcionários, né, dos seus empregados, através de processo seletivo, onde eram questões gerais, que eram questões de conhecimentos gerais que eram aplicadas, e o que se percebeu nesse caso foi que a empresa ela estava tentando dar uma oportunidade igual aos seus empregados de ter essa promoção. Mas isso gerou uma desigualdade. Por quê? Porque se percebeu que os funcionários que estavam sendo promovidos eram, em sua maioria, brancos. Por que eram brancos? Porque esses funcionários eles tiveram acesso à educação de mais qualidade em relação aos funcionários negros. E, consequentemente, isso estava impactando, né, nessa seleção, já que os candidatos negros eles não tiveram a mesma oportunidade de educação que os candidatos brancos. Então, assim, eu só trouxe essa questão para tentar trazer como elemento a importância de que, e o fato, na verdade, de que no Brasil a gente está muito atrasado em relação ao debate, né? Enquanto está todo mundo discutindo por quê e como fazer a aplicação dessas ações afirmativas, a gente está discutindo se as ações afirmativas em si elas são ou não lícitas, ou legais ou ilegais, né? Então, a gente poderia já estar aprofundando e fazendo esse debate que a gente está fazendo aqui, estrito sensu, só entre a gente, fazendo de uma maneira mais ampla, né, com toda a sociedade. Mas, infelizmente, como o professor Júlio falou, a gente tem... a gente vive num país, eu acho que foi o professor Luciano falou também,
num país onde há muito pouco tempo atrás as pessoas eram tratadas como objeto, e foram jogadas ao relento, né? Sem acesso à educação, sem acesso a emprego digno, e aí a gente já poderia também tratar de tantos outros temas, inclusive trabalho escravo, que também está ligado à questão ambiental, né? Enfim, era mais o que eu queria pontuar, pelo menos por agora. Eu já passo a palavra, então, para Calvê e já digo que depois fica Gersinho para fazer pergunta para os convidados. Calvê, a bola é sua. Então, eu acho assim, eu concordo com a Tati, assim, eu acho que o debate devia estar em outro ponto, né? Eu para ser muito sincero, assim, eu em aula, né, sempre que eu dou aula sobre discriminação na admissão, eu sempre considerei assim como fato que ações afirmativas são válidas, assim, eu nunca tive essa dúvida, né? Eu acho que o debate agora dessa semana, ele ficou assim tão polarizado por conta de ser 100% das vagas. Eu acho que essa questão a gente tem que debater, né? Porque, assim, a Tati falou, né? Todas as empresas deveriam estar fazendo o mesmo, né? E aí, o argumento que a gente ouve, né? E que eu acho que tem que ser pensado é se todas as empresas resolverem fazer o mesmo, né? 100% das cotas, 100% da admissão, quanto tempo vai levar para essa correção histórica? Assim, como é que vai funcionar isso na prática? O que eu tenho muito medo, e como magistrado eu, né, coloco isso no meu cotidiano, é a gente querer, né, sem uma espécie de um debate prévio, de uma análise estatística, de ver realmente qual é a consequência daquelas escolhas que a gente vai fazer, adotar certas condutas que podem acabar gerando efeitos que a gente não imagina. Assim, boa intenção há, que há necessidade das ações afirmativas, eu acho que, né, praticamente esse debate é meio que certo no nosso meio, pelo menos é bem majoritário isso no nosso meio, mas, assim, como de fato seria isso? Todas as empresas dando 100% das cotas, né, como fez o Magazine Luiza. Quanto tempo isso vai levar? Né? Quanto tempo, né, os brancos não vão ter acesso a trabalho? Né? Por isso, assim, eu até fiz uma live essa semana e eu acabei concluindo ali, pela Constituição, o Estatuto da Igualdade Racial, que, assim, como eu falo, para mim é válido. Mas eu acho que a gente precisa buscar uma proporcionalidade. E como chegar a isso? Assim, eu até pesquisei, eu tentei procurar dados e não consegui. Gostaria muito... Vou dar um pitaco aí antes de passar para Gessinho, porque eu acho que é interessantíssimo, sabe? A gente está aqui para resenhar, para bater papo, para conversar entre amigos, entre diversas questões. E acho que, olha que a Calvê trouxe uma questão interessante, que é a questão do 100% especificamente nessa iniciativa, né? Ou digamos assim, extensão disso para outras atividades. Mas o fato é que a gente concorda, pelo menos aparentemente, do que eu estou falando, da necessidade de fazer alguma coisa. E perceba que nós estamos aí com uma empresa, né, iniciativa privada, que assume os riscos efetivamente da atividade econômica, na nossa lógica lá do artigo 2º, e que, nesse ponto, quis fazer para determinado tipo de posto de trabalho, já que era uma seleção para trainees, vamos dizer assim, uma negrização. Eu não sei qual seria o termo adequado, né? Mas, ou seja, estamos com poucos negros na nossa atividade, nesses cargos de chefia, e gostaríamos de fazer uma seleção para que tivéssemos mais negros. Ora, essa também é uma diretriz que pode ser feita dentro da atividade, né, pela atividade privada. Olha só que coisa interessante. Sem nenhum tipo de exortação ou uma ação civil pública do Ministério Público do Trabalho. Não, ela tomou a iniciativa porque disse, olha, nós precisamos direcionar para cargos de chefia pessoas mais negras. Perceba, se isso não fosse algo bom, ela teria que tomar o risco da atividade econômica. Então, direcionou para alguma coisa. Eu não tenho, e acho que isso é uma coisa interessante, pensar em 100% de todos os postos, de toda a atividade, vai desempregar agora brancos, amarelos e outras cores. Não é isso. Eu acho que a discussão do debate é justamente, talvez, e isso possa ser pelas distorções, está vivendo um mundo polarizado, um mundo que as pessoas têm discurso de ódio, é algo que é complicado. Eu repito, quase como um chavão hoje, né? Você pode ser mortadela, você pode ser coxinha, você só não pode ser pamonha, que é que não respeita e que não estuda e não aprofunda. Então, de fato, ora, nessas
bipolarizações de aspectos políticos, as pessoas acabam distorcendo. Não, o que eu acho que é sensacional, e isso é sensacional nesse momento de resenhar entre colegas, entre amigos, é justamente dizer, reconhecemos a necessidade de ações afirmativas. Como deve ser em cada um dos modelos. Se isso é para ser por iniciativa, se é por parâmetros objetivos estabelecidos na lei, ou se há um campo de liberdade, é algo para se pensar. Né? É algo que ele fazer. Mas eu vou jogar a palavra agora para Gersinho, porque eu botei aqui. Eu vou dar uma boa noite. Vou dar uma boa noite antes de chegar. Me ouvem bem? Ouvimos bem você, Dan. Mas, se Gabi chegou para te apoiar, ótimo. Mas você não está dispensado, salvo se ele estiver dormindo, de trazer o Léo com uma foto final. Dormindo ainda. Se ele acordar para a foto final, eu trago. Ok. Vou dar um beijo. Uma boa noite aqui a todos e todas que estão nessa mesa de eu vou dar pitaco. Deixa eu dar pitaco aqui. Eu tô atacado hoje e eu quero dizer que eu tenho muito orgulho do meu amigo Danilo, que está sendo também um pai exemplar, um marido exemplar, e que nesse nós tínhamos um compromisso, sim, e a gente jamais ia atrapalhar a sua atuação como pai para cuidar do pequeno Léo. Então, parabéns para você, e no resenha isso vale mesmo. Dan, agora a palavra é sua. Vou silenciar o microfone. Amigo. Boa noite a todos e todas. Tati, Júlio, Otávio, Gessinho, Lu, Pomp. Bom demais estar aqui com vocês. E eu queria só aproveitar esse gatilho da fala de Rodolfo, da fala de Otávio, e só contextualizar de maneira específica nesse caso, sem também precisar fulanizar, mas nesse caso a Magazine Luiza, porque ele me parece que o direcionamento que foi feito é um direcionamento que já traz à tona uma realidade na qual ela não está abrindo 100% das vagas para negros. Ela abriu 100% das vagas para negros para cargos específicos. E por que isso? Porque é uma empresa que percebeu que, por mais que ela venha, nos últimos anos, fazendo políticas inclusivas, não é a primeira política inclusiva dessa empresa, nem é a primeira empresa privada a fazer política de inclusão de negros e mulheres no mercado de trabalho, mas por mais que ela vinha fazendo políticas de inclusão dos negros, e ela já tem, salvo engano, eu posso falar um percentual aqui que não seja a exatidão do percentual, mas, salvo engano, 50% ou 53% dos seus empregados são negros. Ela percebeu que nos cargos de chefia esse percentual caía para 16%. Então, o que é que ela fez? Ela direcionou a ação afirmativa para permitir que esse acesso do negro àquela função de chefia fosse algo materializado. E reconheceu, achei muito bacana isso, reconheceu, a gente precisa tentar entender o motivo pelo qual eu tenho negros em mais de 50% da minha empresa, mas quando chego nos cargos de chefia, esse percentual reduz muito. E aí, mutatis mutandis, isso me lembra um pouco o que acontece no poder público. As cotas de acesso a concurso público já estão aí há alguns anos. E quando a gente olha para o Poder Judiciário, quando a gente olha, me permita, Tati, para o Ministério Público, qual é a cor do Poder Judiciário brasileiro? Qual é a cor das cortes superiores do nosso país? Quantos ministros negros há no Supremo Tribunal Federal? Quantas mulheres negras há no Supremo Tribunal Federal, no Tribunal Superior do Trabalho, no Superior Tribunal de Justiça? Ou seja, a cota ou a ação afirmativa de ingresso no poder público, ela já existe, mas ela não é suficiente. A gente precisa entender, a gente precisa reconhecer, a gente precisa debater o motivo pelo qual a linha de ascensão de mulheres, de negros, dentro daquele local que, por meio das ações informativas, eles conseguiram chegar, também não é democrática. E aí, me parece que a figura do racismo estrutural, ela realmente talvez seja a grande resposta. Era esse meu boa noite, mas está lindo, eu vou ficar aqui mais que nunca, ouvindo e aprendendo com vocês. Então, eu já passo a bola para Gessinho fazer pergunta para os nossos convidados. Beleza.
Antes de eu formular a pergunta, eu quero até trazer um dado que é assustador para 2020. Lu trouxe, no final do século passado, em 1800 e pouco, a venda de escravos. E em 2020, pasme, ainda acontece isso. Em agosto, foi circulado na imprensa que 9 trabalhadores do Maranhão foram vendidos para trabalharem em plantação de cebola em Santa Catarina e foram resgatados por conta do trabalho escravo. E desde 1995, são mais de 55 mil trabalhadores liberados por conta dessa prática que, na verdade, termina submetendo o ser humano àquela posição de escravo do passado. A gente percebe que o mercado do trabalho realmente é marcado por essa herança escravista. Se a gente for parar para pensar, a escravidão ela terminou estratificando classes sociais. O acesso do negro ao mercado de trabalho já começa a partir do momento que ele tenta ingressar. A questão racial, por si só, já é um motivo de impedir que ele acesse. Quando ingressa ao mercado de trabalho, é o tempo todo tendo seu saber deslegitimado, é o tempo todo tendo que provar que é melhor no que faz e também que é imprescindível para o empregador. Quando está no mercado de trabalho, o homem e a mulher sofrem ainda discriminação em questão de gênero, e quando é em relação à própria questão da raça, a gente percebe que a pessoa negra continua recebendo menos. Para vocês terem uma ideia, quanto à escravidão prolonga até hoje em dia, na verdade, a escravidão, nos dias atuais, é uma roupagem das atividades desvalorizadas da sociedade, que são resquícios da escravidão que a gente percebe, e reflete justamente nessa forma de subalternização, fazendo com que o negro seja aquele que, na ponta, tenha menos acesso aos serviços, aos bens, demonstrando realmente que a gente vive em um país marcado pela escravidão, pelo Estado necropolítico. Eu queria saber de vocês como é que a gente vai... será que, quando a gente vai obter um mundo do trabalho marcado por oportunidades iguais para brancos e negros? O CNJ, na última pesquisa que ele fez, ele disse que só vai conseguir alcançar uma igualdade racial, em tese, de 22,2% em 2044. Recentemente, eu vi uma pesquisa, uma live da professora Vanessa Lourenço, que ela é da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. A tese de doutoramento dela foi no sentido de estudar a efetivação das políticas de cota nas universidades. O que ela percebeu? Que as cotas não são cumpridas porque as universidades terminam fatiando as vagas, fazendo com que a quantidade mínima para poder formular um edital que contemple a vaga de cotista. Então, essa proporcionalidade a gente percebe que termina muito sendo da disposição do agente político lançar a quantidade. E essa quantidade que é lançada, muitas vezes é insuficiente e realmente não projeta a inclusão do negro. Então, na perspectiva de vocês, diante de um cenário marcado de 29,9% dos pretos ocupam apenas os cargos de direção, uma pesquisa do Instituto de Etos mostrou que os cargos de direção são ocupados exclusivamente por pessoas brancas. Quando é que a gente vai pensar realmente num país marcado por igualdade de oportunidade de negros e brancos? Vou passar a palavra para a Tati. Tati. Olá. Bom, Gerson, de fato, essa sua pergunta é uma incógnita, eu acho que para todo mundo, porque o Brasil, como eu havia dito antes, ele é um país cujo debate ele é muito superficial, né? A gente fica sempre naquele debate de pode, não pode, de ou não é, e a gente não entra na questão histórica de fato, né? As pessoas não conseguem entender ou não querem compreender que isso se trata de uma reparação de um erro histórico, a necessidade de termos negros, tanto em cargos públicos quanto, como o Danilo falou, em posições de destaque em empresas privadas. E aí eu vou falar um pouco da referência, né? Quais são as referências negras que nós temos no país, em qualquer profissão, né? Seja em cargo público, seja no âmbito privado. E assim, acho que a resposta que a gente tem para isso, eu acredito que seja o estudo mesmo, né? O aprofundamento da questão, tanto no âmbito da sociedade, quanto no âmbito patronal mesmo, para ver a questão da conscientização e da necessidade de se analisar que se trata da reparação de um erro, né? A gente foi colonizado pelos europeus, os africanos foram trazidos para o Brasil para trabalharem, como a gente sabe, como escravos,
Depois que a Lei Áurea, né, que não é de fato a Lei Áurea, ela foi só, digamos assim, ela só foi lançada por conveniência mesmo, né, por questão econômica, e não necessariamente pela questão social. As pessoas negras, elas ficaram alijadas de todos os seus direitos ainda, né? Então, como o Gerson falou, até hoje a camada social mais pobre, ela está alijada ao trabalho em condição análoga de escravo, né? E a gente fala de condição análoga porque o escravo, ele não é mais aquela pessoa que fica preso, a figura do escravo não é mais a mesma, né? Não é aquela pessoa que fica preso, algemado. Não, em tese, então, na teoria, ele teria uma liberdade, mas essa liberdade dele é alijada por questão financeira ou por, enfim, outras questões. Eu não vou entrar aqui em detalhes relacionados ao conceito de trabalho escravo, até porque senão a gente vai fugir um pouquinho da pergunta de Gerson. Mas eu vou passar acho a palavra, que... então, para Calvê. Tá bom. Peraí, não quis interromper Tati, não. É só porque eu pensei que estava rematando. Pode rematar. Não, no bate-bola aqui, não se preocupe não, Rodolfo. Pode passar para cá ver então aqui. Já passa a bola. Para não parecer que é meio interrompe. Não interrompe mulher, não. Vamos lá. Vamos lá, Calvê, fala aí. Então, eu vou falar meio que o óbvio, né? O Danilo está coberto de razão. Assim, a gente olha para o lado no tribunal, a gente olha para cima no tribunal e realmente a quantidade de negros é ínfima. Né? Isso é palpável. Né? Muito embora eu sou professor há 20 anos de preparatório de concurso público e eu jamais vi discriminação com negros no concurso público. Jamais. Eu nunca vi ninguém nem sequer cogitar de que não passou numa prova oral porque era negro. Para ser bem sincero, eu nunca vi nenhuma alegação dessas. Né? O problema o buraco é muito mais embaixo. Né? O problema vem lá da base, lá da educação, da formação, enfim, é a questão É o alcance, que a Tati está falando. Né? Fala, Tati. Não, só o alcance das pessoas negras, inclusive até a oportunidade de estudar mesmo para concurso. Sim, exatamente. Isso no exemplo do concurso, eu falo. Isso, exatamente. Especialmente no concurso, eu acho que na Justiça do Trabalho, que é o que a gente conhece, pelo menos, eu nunca vi discriminação para passar na prova. O problema é estrutural, o problema vem da questão histórica, vem lá de baixo. Então, assim... Só dando um pitaco, sem querer tomar a palavra de Calvê, e volto para ele aqui, mas eu nesse ponto... Eu sou servidor público desde 92. E aí eu quero dar talvez um feedback nesse ponto para dizer, olha, eu não vejo forma mais democrática de acesso ao cargo público do que o concurso público. Acho que até mesmo não era pauta da nossa resenha hoje, mas até mesmo quando a gente fala sobre reforma administrativa, flexibilização de determinados aspectos de contratação ou de estabilidade, na verdade, um atentado contra esta impessoalidade e a base do nosso serviço público. Acho que a gente precisa pensar nisso e preservar. Por quê? Porque, vou usar a expressão de Calvê, acho que o buraco é mais embaixo mesmo, na ideia de que é preciso dar acesso, não que o concurso público seja discriminatório. Não. Concurso, eu estou ensinando há tanto tempo quanto o Calvê, estou ensinando há 25 anos, e eu posso dizer, nesse ponto, concurso público, eu nunca vi uma situação, ou nunca ouvi falar de uma situação de concurso público que tenha discriminado. Mas há na estrutura, há discussão, é para realizar a cota, aí o indivíduo diz, tem potencialmente 5 vagas, o cara faz só de 2 vagas e aí não tem para cotista. Porque a ideia da atuação, e claro, não há limites para a criatividade humana na limitação. Não é o concurso. Às vezes é o planejamento ou o que sem sombra de dúvida, no que eu vou subscrever. Tanto que Calvê como o Tati falaram, a questão da base. E aí, vou dizer, não quero ficar, para não parecer discurso ou resenha de um tema só. Eu quero abrir esse negócio. Mas uma das coisas que eu achei sensacional está falando o nome, vamos dizer mesmo, da Magalu, é justamente nesse ponto, porque não é para contratação, é literalmente para seleção para trainee. Ou seja, é literalmente pensar em postos de trabalho para pessoas poderem se qualificar efetivamente para ser, porque nesse ponto ela identifica que não é um problema do número de negros na instituição,
mas o número de negros no cargo de chefia. E por que os números de negros no cargo de chefia não tem sido tão fácil o acesso? Talvez, aí é um talvez, né? Justamente por causa desse buraco mais embaixo, dessa falta de um treinamento específico, porque o indivíduo tem acesso à formação, mas não tem, às vezes, direcionado. Então, talvez isso, e sem aí entrar no mérito especificamente da questão da Magalu, mas mencionando como elemento de agregação de debate, de resenha, é essa ideia. Acho que a gente tem alguns pontos de convergência aí. Volto para Cauê e volta lá para Júlio ou para Lu. Não, então, é isso. E assim, a gente estava falando da questão histórica e do tempo, como isso é recente, né? E aí a Tati falou na Lei Áurea, eu lembrei da minha bisavó, que eu conheci. Ela faleceu, eu devia ter uns 8, 9 anos, e ela morava em São Cristóvão, ela nasceu em São Cristóvão, né? Ela viu a princesa Isabel sendo carregada de liteira, a minha bisavó, que eu convivi com ela. Então, assim, é realmente muito recente, né? E a gente precisa reconhecer isso, né? E o tempo urge, né? Existe um fator aí, Rodolfo, acho que me conhece bem, sabe que eu sou um eterno moderado, né, Rodolfo? Eu acho que a gente tem que pensar em um tempo adequado para a gente corrigir isso tudo, né? E o tempo urge, a gente tem que ser ativo nessa provocação para corrigir essa desigualdade, eu não tenho a menor dúvida disso, tá? Mas eu acho que a gente tem que reconhecer que é algo que a gente precisa estruturar a sociedade para fazer essa grande mudança. E é isso que a gente está fazendo. Então, fico feliz de ver o debate, né? Para a gente poder acelerar esse processo histórico aí que a gente precisa resgatar. Eu acho que resenhar é a base para o debate. E aí, só para eu ouvir um pouco o Júlio, que ele está com problema de conexão, ele está caindo e voltando, como ele está no ar. Júlio, a palavra é sua. Vamos lá. Eu sugiro a todos e todas aqui duas referências recentes que eu gostei muito do debate. Uma delas é Raissa Hussenk, da UNB, uma pesquisadora que tem trabalhado a questão racial, a questão de gênero, e Gabriela Ramos, aqui da UFBA, que trabalha, inclusive, a questão do pós-escravismo. Tem um texto maravilhoso dela na Encruzilhada Sem Exu, que eu queria depois disponibilizar para vocês. Mas eu acho que a gente vive um debate, que é um debate no mundo todo, gente. Um debate nos Estados Unidos, que você tem setores médios, juízes, empresariado negro, né? Você tem postos chaves em multinacionais, que são negros. Na Índia, é um debate em relação aos Dalits. Na África do Sul, em relação à ampliação da negra nos postos chaves. Então, é um debate que a gente pense em ampliar o que a gente chama da diversidade. Quando a gente amplia a diversidade étnica e de gênero, a gente possibilita melhores processos, inclusive nas próprias empresas. Então, essa coisa do negócio negro, essa perspectiva das iniciativas que eu acho muito interessante a gente pensar. Porque percebo, em 1950, Abdias indicava que só 5% dos negros estavam na universidade. Hoje nós chegamos a 13%. Nas federais, algo em torno de 50%. Mas a gente não pode falar de acesso a concursos públicos de magistrado ou magistrada se eu não tenho condição de acessibilidade na universidade, no nível superior. Se a gente diz que 85% dos magistrados dos tribunais superiores são brancos e homens, e 68% no primeiro grau, a gente precisa discutir que judiciário é esse e como é que a gente pode efetivamente ampliar no campo jurídico a participação dos negros, dos indígenas, inclusive. Se a gente for observar, 0,5% dos juízes no Brasil se autodeclaram como indígenas. Então, é um tema que merece uma reflexão. Mas não me limitando a isso, eu acho que a gente vive um dilema também, se reconhecer como um país pluriétnico. Eu acho que é um tema central esse. Quem nós somos? Porque para pensar que 56% da população, a maioria da população, não tem acesso a direitos, não tem acesso à saúde, na pandemia são os corpos que são mais diretamente atingidos, né? Então, acho que é um tema. Como é que a gente constrói processos de igualdade em diversos setores que seja reflexo desse país tão plural que nós somos? Vai lá, Rodolfo.
Posso dar um pitaco rapidinho? Dê o pitaco. Tá falando É questão que eu já estou preocupado com o horário, daqui a pouco ele tem que ir para as dicas culturais. Rapidinho. Deixa o pitaco e depois vou fazer uma perguntinha aqui a Tati. Vai. É uma manchete de jornal, ó, que essa semana que o Lewandowski deu a liminar para que a distribuição financeira observasse o número de pessoas negras como candidatos, nós tivemos 21 mil candidatos que mudaram a declaração de cor. Né? Lógico, tem a questão aí. Né? Achei muito interessante, porque assim, uma das análises é a pessoa parar de não se reconhecer como tal, ou seja, uma valorização para a pessoa se autodeclarar como tal, meio que sair do armário, né? Assumir quem eu sou. Achei muito interessante. Só explicar. Eu acho isso sensacional, porque não é possível que 21 mil pessoas tenham corrido só e somente só por causa de dinheiro. Há 21 mil pessoas que isso pode ter motivado, mas faz com que haja uma provocação para que a pessoa reconheça a sua própria negritude. E isso ajuda a mudar um país, sabe? Eu acredito muito nisso, sabe? Dando pitaco aqui, hoje eu estou meio atacado mesmo aqui. E quero dizer assim, eu sou o chato. Nos bastidores aqui do Resenhas, eu sou o chato. Danilo e Lu pode ser, dar o testemunho, que eu sou o chato que fica. Olha, eu não faço resenha se a gente tiver só. Porque eu, Lu e Danilo somos 3 homens brancos. 3 homens brancos, héteros, juízes, classe média. Então, peraí. Aí eu digo, eu não faço programa se a gente não tiver mulheres ou negros, porque a gente precisa pensar na importância de dar visibilidade. E essa é uma questão interessante. É uma pequena iniciativa, mas no mundo, em geral, a gente tem muita coisa a aprender. Vai lá, quem quer fazer pergunta aqui? Quero fazer uma pergunta para a Tati, coisa rápida, Tati, se você puder só trazer para a gente essa realidade. E deixo aqui meu grande abraço ao nosso querido amigo Luiz Carneiro, chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da Bahia, que estava aqui nos acompanhando, está aqui nos acompanhando no YouTube. Se você pudesse falar um pouco para a gente, Tati, das comissões temáticas do MPT. Eu acho que o MPT faz um trabalho tão incrível com essas comissões temáticas. Eu não sei se o nome exatamente é esse que se chama ainda, comissões temáticas, ou se teria um outro nome mais adequado. Mas, assim, se você pudesse falar um pouco para nós dessas comissões, desses núcleos temáticos e da atuação deles, sobretudo nesse espaço de combate à discriminação. Coordenadorias. Sim, Danilo, com certeza. Coordenadorias, exato. Bom, a gente tem 8 coordenadorias, coordenadoria para a educação do trabalho escravo, a coordenadoria do trabalho portuário, a coordenadoria para coordenadoria de igualdade, que a gente chama, né? Coordenadoria de promoção da igualdade, e tem mais 5 relacionadas a fraude no trabalho, CONAFRET, a CONAP, que é a coordenadoria para a questão da administração pública, para acompanhamento, né, das questões relacionadas ao trabalho na administração pública. Já falei da CONAET, Cordinfância, da promoção. Exato, já falei do trabalho escravo. Exato, são 8. Dentre elas, a Código de Igualdade. Dentro da Código de Igualdade, nós temos várias subcomissões. E uma delas diz respeito à questão das ações afirmativas, de um modo geral, né, tanto no âmbito público quanto no âmbito privado, mas principalmente a gente tem tentado fazer essa atuação com as empresas privadas mesmo. A gente tem campanha de conscientização também, que vem de dentro da Código de Igualdade, não só relacionadas à questão étnica, né, racial, mas inclusive em relação ao LGBTQI+, nós também, isso tudo está dentro da Código de Igualdade. E assim, a gente procura fazer com que, primeiramente, a sociedade ela seja esclarecida, né? É uma campanha mesmo de esclarecimento da sociedade em relação à não discriminação. Como eu disse, não só em relação à questão étnico-racial, mas também em relação a LGBTQI+, que eu acho que até trazendo um pouquinho para o que Gerson pontuou em relação ao que o ministro da Educação falou, né?
já trazendo um pouquinho a questão que ele levantou e a gente ainda não deu aquela pincelada, assim. Mas eu acho que é muito importante essas coordenadorias, porque, primeiro, que a gente dá um alcance muito bom para a temática, né, equivalente à coordenadoria, e, segundo, porque a gente consegue trabalhar de forma promocional, né, de forma que, além das denúncias que cheguem no MPT, que a gente possa proativamente atuar em relação a essas causas, digamos assim, né? E é para isso que as coordenadorias existem, seria mais mesmo uma atuação promocional, muito mais do que aquela atuação de espera, né? De esperar a denúncia chegar. Não, a gente tem também esse trabalho que eu acho, concordo com você, apesar de ser suspeita, mas eu concordo que é um trabalho muito bom feito Sem por uma dúvida. instituição. Obrigado, Tati. Beleza, Obrigado. gente. Pontos, Eu vamos que para as dicas agradeço. culturais? Vamos para as dicas culturais, que já está dando 9 horas da noite de um domingo. A pessoa quer ter o momento sua pizza com a família, para ver Netflix, quem sabe já ver aí as dicas culturais. Então vamos seguir aqui nessa ordem. Vamos aqui falar a primeira dica de Calvê, depois de Tati, depois de Júlio, depois de Lu, depois de Gessinho, depois de Danilo, depois do velhinho aqui, quem fala ao final. Calvê, a bola é sua. Então, o meu é um livro, gente, que eu estou lendo agora, um livro de poesias de um colega nosso, juiz do trabalho, lá no TRT 17, ele era do Rio, passou para lá, Carlos Fonseca. O livro se chama Elegia do Corona, Versos Pandêmicos, editora Cousa. É muito legal, gente, vale a pena, ele faz umas reflexões bacanas aí das fases que a gente passou, né, ou está passando aí durante o isolamento. Fica a dica aí, bem sensível, muito legal. Eu quero comprar esse livro, viu? Porque eu vou lançar, inclusive, o meu livro de poesia na pandemia. Quando for o caso, eu botarei como dica, mas eu quero ler esse livro também. Aí, Tati. Tati? Opa, meu áudio estava ligado e eu não vi, desculpa. Bom, minha dica é um filme, é o Malcolm X. Eu acho que talvez aqui muita gente já conheça, mas o público em geral, tem gente que não conhece a história dele. Eu acho que é muito importante trazer à tona como o filme trata e como era tratada a questão racial por ele na época em que ele estava vivo. Mas eu acho que o mais interessante do filme é você saber por que ele foi assassinado, né? Eu não vou dar spoiler aqui, não, mas eu acho que mas eu acho que essa é uma das partes mais interessantes, assim, da história dele, né? Não necessariamente boa, mas interessante mesmo. E a dica que eu trago hoje é Malcolm X. Beleza. Agora, Júlio. Minha dica de hoje vai ser Manual Antirracista, de Djamila Ribeiro. Um livro de fácil acesso, de bolso, que a gente lê numa noite, para todos e todas. Beleza. Agora, Lu. Opa! Lu? A minha indicação, ela não é tão, digamos assim, singela, mas é extremamente importante. Eu acho que qualquer um brasileiro precisa conhecer essa obra aí. Raízes do Brasil. Isso faz parte de um conteúdo mínimo de obras para se entender a questão da problemática do nosso povo, de como é que a gente está construído e constituído, né? Aquela parte relacionada à nossa suposta cordialidade, que é muito bem tratada por Sérgio Buarque de Holanda, uma obra de 1936 que continua atualíssima e realmente é uma coisa incrível, essas obras atemporais dos intérpretes do Brasil. Então fica aí como a minha dica dessa semana e para a vida também. Gessinho. Beleza. Minha dica hoje vai o lugar de fala de Djamila Ribeiro. É um tema importante porque o que acontece? Todos nós temos um lugar de fala. Cada um vai falar da localidade, da sua experiência de vida. Você é branco, você tem que falar realmente sobre racismo, você tem que falar sobre a necessidade de implementar no dia a dia ações antirracistas. Então, é um livro que deve inspirar a gente para a gente saber o nosso papel enquanto cidadão na nossa sociedade, o que a gente pode realmente fazer para reconhecer nossos privilégios e lutarmos
para construir uma sociedade cada vez mais igualitária, que possibilite o acesso de todos ao mercado de trabalho. Porque o que acontece? O mercado de trabalho é um dos campos mais importantes para fomentar a dignidade do ser humano. O ser humano sem trabalho não tem honra, já diria a música, né? E é engraçado que quando fala sobre ações afirmativas, me vem muito na cabeça a música que foi tão consagrada por Clara Nunes, Ninguém Ouviu um Soluçar de Dor no Canto do Brasil. Os negros, há mais de 500 anos, sofrem com genocídio cultural, a própria vida é ceifada, ou atrás da violência tem demonstrado bastante isso, mas pouco tem feito. Então, vamos lutar realmente, vamos pensar qual é o nosso papel de cidadão para implementarmos ações antirracistas e mudarmos de fato a nossa sociedade. Danilo, a bola é sua. Fala, amigos. Minha dica cultural de hoje é um filme brasileiro chamado Três Verões, protagonizado por Regina Casé, que protagonizou há alguns anos também um filme muito interessante que aborda a questão do trabalho doméstico no Brasil, que horas ela volta. Esse aí ela tem uma conotação também de uma trabalhadora, mas o filme caminha para um outro lado, um lado que ele dialoga ali com a Operação Lava Jato, enfim. As atuações de Regina Casé são realmente sempre atuações muito impactantes, muito fortes, e quando ela traz um pouco do mundo do trabalho, eu sempre recomendo as participações dela. E, povo, comigo aqui para encerrar, eu vou indicar um filme que muita gente já viu, mas não pode deixar de ver, quem ainda não viu, que é Privacidade Hackeada. Eu tenho, esse final de semana, trabalhado Dilema das Redes, Privacidade Hackeada, e perceba, o que isso tem a ver com o nosso tema de hoje? Tudo. Por quê? Porque a gente, muitas vezes, nesse período de discurso de ódio, a gente acaba recebendo mais informação ainda que não permite juízo crítico, mas sim apenas reforço das convicções e não das nossas reflexões. Então, acho que é muito importante a gente compreender como a gente tem sido sem teorias conspiratórias, sem paranoias excessivas, mas como temos sido manipulados no nosso dia a dia. Então, hashtag fica a dica e fica também o abraço e a gratidão aos nossos 3 convidados, né? Tati, Calvê e Júlio, ao nosso convidado Centauro, porque é convidado, mas ao mesmo tempo é da bancada, Gessinho, esse lindo menino que está nos acompanhando, e também a meus irmãos Lu e Danilo. A gente tem que encerrar, mas aí eu devolvo a bola para Lu e para Danilo para uma palavra final. Bom, sou eu que dou a palavra quase final, porque o final vai ser de Danilo. Gente, muito obrigado, tá? Foi maravilhoso discutir com vocês. Muito obrigado aos nossos convidados, muito obrigado pela sensibilidade de estar aqui num domingo, tratando de um assunto tão importante para as nossas vidas, para a nossa convivência com os nossos irmãos. Agradecimento é alguma coisa que a gente deve sempre estar fazendo. Muito grato por tudo. E a palavra é de Danilo, para fechar. Quem começa, fecha. Eu vou fechar hoje só fazendo aqui um diálogo com a galera que nos acompanha no YouTube. Foi indicado um livro, deixa eu ver se eu consigo rapidinho abrir esse livro aqui. Acho bacana isso, né? A galera do YouTube participando, a galera do YouTube acompanhando. Eu vi aqui exato. No YouTube, eu puxei aqui. Eu abrir rapidinho aqui. Tá dando para ver aí? Tá sim, senhor. Pronto, maravilha. Veio uma dica cultural aí no YouTube. Vou fechar com ela, então. É com ela que eu agradeço a todos os nossos convidados e convidadas, Júlio, Tatiane, Calvê, a Gessinho, você, irmão, você nos inspira, você nos ilumina, você faz as resenhas aí, sempre algo mais que especial, esteja sempre perto de nós. Lu, Pompos, meus irmãos, muito obrigado por mais uma noite de domingo. Não vou trazer Léo para a foto final, porque ele ainda está dormindo, o que significa dizer que ele deve acordar umas meia-noite e aí vai achar que é de manhã. Então, a semana vai começar bastante interessante para todos nós aqui. Ao pessoal do YouTube, beijo no coração de vocês. Viva São Cosme e Damião. Muito axé a todos. Até domingo que vem. E eu quero meu caruru!